Sabe aquela situação super frustrante? Um site que parece estar fazendo tudo certinho, conteúdo de primeira, SEO no ponto, mas, de repente, ele simplesmente para de crescer. Não tem nenhuma penalidade, nada quebrado, ele só estagnou. Pois é, nessa análise a gente vai fundo para entender a matemática que se esconde por trás desse fenômeno. O grande mistério é o que a gente pode chamar de platô de ranqueamento. É exatamente esse momento em que o crescimento de um site trava, mesmo que todas as boas práticas estejam sendo seguidas. A resposta, olha só, não está em um erro óbvio, mas sim num padrão bem sutil que os buscadores modernos foram programados para identificar e, bem, para desvalorizar. E aqui está o pulo do gato, vindo direto de uma das nossas fontes. O problema não é uma penalidade que você vê que faz o ranking despencar. É algo muito mais discreto. Os esforços para construir autoridade, de uma hora para outra, perdem o efeito. A estagnação é o sintoma, entende? Não uma punição. E na maioria das vezes, o culpado por trás dessa estagnação é o uso exagerado de links recíprocos. A ideia, à primeira vista, faz todo sentido, né? Um site ajuda o outro, uma mão lava a outra. É uma tática que dá para controlar, fácil de implementar, parece uma troca justa. Mas é justamente essa facilidade toda que compromete o valor da coisa. Então, o ponto central é este aqui. O jeito que os mecanismos de busca enxergam os links mudou completamente. Antigamente, um link era tipo um voto de popularidade. Hoje em dia, é visto como uma confirmação independente, sabe? Um endosso editorial de uma fonte que não está esperando nada em troca. E essa frase resume o problema de forma brilhante. Um link recíproco, por definição, não é independente. Quando o site A valida o site B e o B devolve o favor para o A, aquele sinal de confiança externa, ele se anula. Não chega a ser uma quebra de regra, mas é, sem dúvida, uma fraqueza na estrutura de autoridade do site. Para a gente entender de vez por que essa independência é tão crucial, a gente precisa voltar lá na matemática original que revolucionou a busca na internet. Vamos ter que falar sobre o modelo do navegador aleatório, o tal do Random Surfer. O PageRank, que é o algoritmo fundamental do Google, foi todo construído em cima dessa ideia. Ele basicamente simula uma pessoa clicando em links ao acaso. A teoria é que as páginas mais importantes vão ser visitadas com muito mais frequência por esse processo aleatório, e assim elas acumulam mais autoridade. A genialidade do modelo está na capacidade dele de descobrir quem tem autoridade só através dessa exploração sem um rumo definido. E ele funciona justamente porque a web é uma rede gigantesca e assimétrica. O navegador pode ir para qualquer lugar, e os caminhos que ele mais pega acabam revelando os centros de influência. Essa imagem aqui visualiza o conceito perfeitamente. A gente vê um navegador pulando de um nó para outro, e a autoridade fluindo de um jeito bem orgânico. A força toda do modelo depende exatamente da imprevisibilidade e da complexidade dessa rede. E é aqui que a gente conecta tudo. Se o poder do modelo vem da aleatoriedade, da assimetria, o que será que acontece quando a gente coloca um padrão previsível, simétrico, no meio do caminho? A resposta é simples, o modelo quebra. Links recíprocos criam pequenos circuitos fechados. Em vez de sair explorando a web, o nosso navegador aleatório pode ficar preso num loop A vai para B que volta para A. O algoritmo é esperto o suficiente para reconhecer esses padrões como algo não natural e, por causa disso, ele desvaloriza os links que estão dentro deles. Esse diagrama, que veio direto do artigo acadêmico, mostra uma armadilha literal. É um ciclo perfeito. O algoritmo do PageRank foi desenhado especificamente para lidar com essas armadilhas de links, diminuindo o peso que elas têm para que não inflem a autoridade de ninguém artificialmente. Na prática, o tratamento varia bastante. Um único link recíproco entre sites que têm a ver um com o outro provavelmente é algo natural e o impacto é neutro, mas uma troca combinada com texto âncora super otimizado, aí a coisa muda. Isso é interpretado como uma tentativa de manipulação e o valor do link, despenca. E aquelas páginas de parceiros, que são basicamente uma lista de links, geralmente são ignoradas. Claro que, com o tempo, as pessoas tentaram ser mais espertas com o algoritmo. E isso levou à criação de esquemas bem mais elaborados para tentar disfarçar essa reciprocidade. A tática mais famosa é a troca de links ABC. Funciona assim, o site A linka para o B, o site B linka para o C. E aí, para fechar o ciclo, o site C linka de volta para o A. A troca não é mais direta, né? Cria um loop mais longo. Só que, como uma das fontes aponta, mesmo essa tática mais complexa ainda viola o princípio fundamental.
Continua sendo uma ação coordenada para criar links e não um endosso editorial genuíno. E os algoritmos de hoje já ficaram sofisticados o suficiente para identificar esses padrões de rede também. Então, se a simetria é uma armadilha e esses esquemas complexos são arriscados, o que funciona de verdade? A resposta está em voltar para o princípio central, a busca por uma validação que seja independente. Agora, um dado super importante. 74% dos sites de alto tráfego têm sim links recíprocos. Isso prova que o problema não é a existência de alguns links desse tipo. Eles acontecem naturalmente. O problema é a concentração, o padrão. Quando a maior parte da autoridade de um site vem dessas trocas, ele bate num teto. Essa tabela resume a diferença de um jeito muito claro. Links recíprocos sinalizam um reforço mútuo, enquanto os links de mão única sinalizam um endosso independente. O nível de confiança do Google é bem cauteloso com o primeiro e alto com o segundo. E o impacto na autoridade, limitado em um caso e muito forte no outro. E isso está se tornando ainda mais crítico hoje em dia. Os sistemas de busca com inteligência artificial precisam de um consenso forte, vindo de fontes confiáveis e independentes, para validar informações. Um circuito fechado de links simplesmente não entrega essa validação externa e robusta que a IA tanto procura. No fim das contas, a questão não é se pode ou não ter link recíproco, mas sim se a autoridade de um site é real. Ela se sustenta com base em endossos genuínos e independentes? Se a resposta for sim, alguns links recíprocos aqui e ali não vão fazer diferença. Agora, se for não, eles só vão expor a fraqueza da fundação. E a pergunta que fica é essa que está na tela. Essa autoridade se sustenta por conta própria?